Esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Nos últimos meses, os portos brasileiros têm enfrentado desafios que estão afetando diretamente o comércio exterior. O aumento da movimentação de cargas está pressionando a capacidade de armazenagem e movimentação dos containers, causando congestionamento e atrasos. Diante disso, é importante analisarmos essa situação e encontrarmos soluções para reduzir os impactos do fluxo logístico. Hoje, nós vamos conversar com Cássio Torres, que vocês já conhecem, não sai daqui, a Franciele Machado, que vem pouco também, mas vem, que é a nossa gerente de Porto Alegre, a Paula Machado, essa daqui, ela é até a hostess do programa muitas vezes, e a Carla Biller, que é a nossa gerente de Santos. Eles vão nos ajudar a entender melhor a situação dos portos brasileiros e como podemos apoiar os nossos clientes nesse cenário. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado você, Soraya. Sempre bom estar aqui. Adoro quando vocês me convidam, principalmente quando é para trazer informação, conteúdo, né? A gente está vivendo tempos agora diferentes, distintos, né? E quanto mais a gente trocar informações, mais a gente enriquece e consegue auxiliar, né? Muito obrigada pelo convite, Soraya. É sempre bom estar aqui, é sempre bom, é legal ser host, mas vim aqui também para poder participar e dividir um pouquinho do conhecimento local, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cenários bem particulares, então é muito bom estar aqui também para dividir o cenário local do que está acontecendo em cada uma das nossas regiões, das nossas filiais. Obrigada, Soraya, pelo convite. É sempre muito enriquecedor a gente estar aqui trocando ideias, trocando informações com os nossos clientes. Então, a gente vai enriquecer bastante esse conteúdo de hoje. Obrigada, Soraya, pelo convite. É muito satisfatório essa oportunidade da gente trocar informações, explicar as situações. Realmente, a gente está num momento bem complicado. E a gente faz todo o possível aí para assistir nossos clientes. Para começar, vocês poderiam nos dar um panorama da situação atual dos principais portos brasileiros? Todos os dias recebemos informações de atrasos nas operações, gargalos, atrasos, no geral, né? Como que vocês avaliam o cenário atual? Olha, Soraya, esse é o principal desafio e a principal dor, né, que os clientes, os parceiros da Plus Cargo, os nossos fornecedores, os nossos clientes e a própria Plus Cargo têm sofrido durante esse ano, tá? E o grande vilão tem nome e sobrenome, chama-se integridade de schedule. O que é esse tal de integridade de schedule, né? Em momentos normais, né, da logística mundial, você tem um tempo chamado round trip, que é o ida e volta do navio, que segue como uma engrenagem de um relógio, né? E devido a vários fatores, né, em escala mundial, esse schedule ficou desajustado. Então, alteração de rota, acidentes com navios, problemas climáticos, tudo isso junto no mesmo balaio acaba trazendo esse desajuste na integridade de schedule. Isso afeta o mundo inteiro. O Brasil, por mais que seja uma potência, quando a gente fala de Latinoamérica, representa uma porcentagem pequena do comércio exterior mundial, quando você fala, pensando com a cabeça do armador em si. Então, acaba mexendo na quantidade de janelas que você tem, então ocorre atrasos, com isso as famosas omissões, com isso o armador ele tem que buscar alternativas para poder buscar o mínimo ajuste disso, isso vai gerando atraso, vai gerando extracusto e vai gerando o que a gente chama de efeito dominó. Esse efeito dominó, ele vai, aqui na costa brasileira, ele vai arrastando do sul ao norte, ao nordeste, com os potenciais problemas que eu acredito que a gente vai falar nesse dia de hoje. Fala para mim como que essas dificuldades impactam as operações dos clientes, especialmente em termos de custos, prazos, planejamentos. Legal. Bom, primeiro de tudo, o chamado lead time. A gente fala muito na logística do transit time, que é o tempo do trânsito, né? Mas para o cliente final, o que importa é o lead time, que é o tempo da saída da fábrica do fornecedor dele até que esteja disponibilizado na porta. Devido a todos esses atrasos que a gente comentou, o lead time já fica prejudicado. Então, muitas das vezes, tem clientes que
a fábrica para, tem clientes que perdem venda, tem clientes que têm que pagar multa por conta dessa demora da carga chegar. Uma vez a carga chegada, com os problemas de congestionamento que a gente tem vivido no Porto de Santos, podem gerar armazenagens extras, o cliente não consegue janela para entregar um container vazio nos depots que estão lotados, que estão congestionados. Isso também vai gerando custos que não estavam previstos inicialmente, o que causa, de novo, como eu falei agora há pouco, o tal do efeito cascata, o efeito dominó para a cadeia inteira, né? E principalmente para o cliente final, que tem que arcar com grande parte desses custos. Cássio, no Porto de Suape, como que a Plus Cargo pode ajudar a mitigar esses impactos e melhorar as operações dos clientes? Legal. Bom, Transitime a gente não tem muito o que falar, né? Porque está muito na mão do armador. Mas sim, estudar a rota, né? Porque quando a gente fala de swap especificamente, a gente vai ficar basicamente num grupo de 4 armadores, um quinto talvez agora, e esses 4 armadores têm rotas distintas, rotas diferentes, né? Então você pode buscar o armador que tenha não só um transit time comercial menor, mas que tenha um transbordo, por exemplo, em rotas que sejam historicamente menos congestionadas. Isso pode ajudar a reduzir a questão do transit time. Um outro fator também, a gente já monitora, a Plus Cargo tem um monitoramento hoje da situação dos depots, a gente faz isso de forma semanal, e a gente já sabe hoje em Swap qual depot está com mais dificuldade e qual armador utiliza esse depot. Esse tipo de informação a gente troca com o nosso cliente antes do booking, antes da cotação feita, para que seja tomada uma decisão que possa reduzir, ou seja, mitigar esse potencial problema que pode ocorrer quando a carga chega aqui. Às vezes a gente vai cotar um frete, o frete está mais barato, o transit time é menor, mas o cliente vai ter um problema com o depot no destino. Se a gente não consegue fazer isso antes, a gente acaba sendo corresponsável pelo problema que é gerado. Carla, em relação ao Porto de Santos, de que forma a Plus Cargo pode apoiar os clientes na superação desses desafios? Você poderia também destacar a importância da localização estratégica do nosso terminal que fica no Guarujá? Complementando com o que o Cássio falou, tem diversas ocorrências, né, que impactam nos atrasos. Recentemente, essas últimas semanas em Santos, nós temos enfrentado nevoeiros, né? Com esses nevoeiros, o Porto de Santos fecha. Então, todo esse atraso que já vem das origens e dos portos de escala que antecedem a Santos, já encontram mais esse impacto de atraso aqui, né? Que os navios são impedidos de adentrar no Canal de Santos. Hoje trabalhamos com um operador logístico que ele é na margem esquerda. E os armadores, a maioria dos armadores que trabalhamos e da nossa gama de clientes são importadores de origem da China, e os maiores armadores, eles operam na margem esquerda. Então, isso já facilita a operação. O nosso trabalho, ele tem que ser focado em informação, em disponibilizar essa informação interna aos colaboradores para que isso contribua num planejamento. Hoje é fundamental ter o planejamento, né? Então, na exportação, nós temos problemas de espaço, então nós temos que programar com algumas rotas com um mês de antecedência, os bookings dos clientes. Nós temos problemáticas na demanda de containers de 20, então temos que munir de informações e oferecer aos clientes as possibilidades, não centralizar em apenas um armador, oferecer mais de um armador, exemplificar as condições de cada um, as condições e os riscos realmente, né? Porque como tem essa escalada de congestionamentos e atrasos, cada rota tem uma característica, né? Cada serviço tem uma característica. Na importação, complementando o que o Cássio falou, tem a problemática da devolução do vazio. Nós temos a orientação de que os importadores procurem agendar de forma programada conforme a liberação de suas cargas. Então, a comunicação e a informação hoje é fundamental para oferecer um serviço mais dinâmico aos clientes. Olá, o Porto de Itajaí também está com dificuldades, né? Quais estratégias os clientes podem adotar para garantir
o sucesso das operações nesse contexto? Aqui em Santa Catarina, né, e falar um pouquinho não somente de Itajaí, mas de toda a estrutura portuária que a gente tem aqui para atender os clientes, a palavra planejamento, que a Carla usou há pouco, é um grande diferencial, porque nós temos hoje 3 portos operativos, muito em breve teremos 4, a gente tem o Porto de Itajaí aí voltando a operar agora em meados do mês de setembro para outubro. Então, já temos um cenário mais positivo, voltando a operar com 4 terminais portuários que vão operar container. Então, a ideia, a palavra planejamento é o que a gente pode entregar de mais valioso para os nossos clientes. Porque nós temos também aqui em Santa Catarina a questão climática, que é muito sensível, né? Nós temos o segundo maior complexo portuário do país, que é o de Itajaí Navegantes. Ele é um porto de saída de rio, então a gente tem toda a questão que envolve, né, as possibilidades de chuva. Também temos a questão de nevoeiros, que são muito comuns aqui também nessa época do ano, então muitas vezes os portos ficam com uma restrição de operação, dependendo do momento da semana, do dia. Então, todas essas informações e todo esse acompanhamento que a gente faz, né, dos 4 portos aqui de Santa Catarina, a gente divide com os nossos clientes em todo momento. Então, a gente trabalha não somente com a ideia de trazer a carga dele do ponto A até o ponto B aqui. A gente vai analisar realmente qual o melhor cenário e qual o melhor porto para que ele opere a carga dele naquele período. Então, a gente tem aí agora, né, 4 opções, o que é muito bom, né, para quem estava com uma situação um pouco restrita. Durante algum tempo nós só tínhamos 2, mas agora a gente tem Bituba com rotas que já foram anunciadas e vão atracar diretamente para atender os nossos clientes do sul do estado. A gente tem um complexo portuário da Baía da Babitonga, que abrange o porto de Itapuá, que está desenvolvendo obras, estão iniciando as obras para aumento do calado, para conseguir receber navios ainda maiores. A gente tem uma portonave fazendo obras no cais para conseguir receber os navios de 400 metros. E isso, obviamente, isso é bom, mas isso restringe a quantidade de navios em operação, porque dos 3 berços a gente só tem um. Mas um cenário muito positivo do Porto de Itajaí, retomando as atividades agora, também com já rotas anunciadas por grandes armadores. Então, a gente tem um cenário positivo para a operação de container em Santa Catarina e a gente está monitorando todas as possibilidades, né? Não somente interessado em pegar a carga lá fora e trazer para cá, mas fazer isso da melhor forma para a gente entregar um serviço de qualidade para o cliente. Fran, conta pra gente como é que estão as operações em Porto Alegre. Aqui no sul, né, estamos no extremo sul do Brasil, né, então o nosso porto de Rio Grande, ele é o último geralmente na escala, né, dos grandes armadores, né, então a gente trabalha com a maioria dos armadores, não tem todos operando, mas os principais estão operando em Rio Grande. Então, nós temos algumas dificuldades na questão de omissões, de cancelamentos e também pelos atrasos subsequentes dos portos anteriores. Então, isso também ocasiona um processo de demora também nesse tempo de trânsito, nesse lead time para o cliente. Então, o que a gente tem que analisar sempre nesse contexto, né? A gente está com algumas ofertas no mercado de rotas, né? Especialmente que é um serviço que foi lançado esse ano, diferencial, do armador Hyundai para Rio Grande especificamente, né? Que, então, digamos, os exportadores estão olhando com um olhar muito especial nessa rota da Ásia para Rio Grande, no qual essa primeira rotação do navio, ele vai atracar Rio Grande. Ele já está operando, né? Então, algumas rotas a gente consegue encaixar nesse segmento, mas a gente sempre vai analisar o que o cliente precisa. Ele precisa de tempo de trânsito, ele precisa de frete, qual é a melhor rota, qual é o tempo que vai chegar, justamente para adequar essa logística e a gente não ter nenhum percalço nesse processo, né? Como o Rio Grande também tem a questão meteorológica que também implica bastante, então a gente também tem problemas com o porto em função da situação do Rio Grande do Sul aqui. E mesmo apesar que a gente teve os problemas das enchentes em maio, a gente teve todo um gargalo logístico, né, que nos prejudicou bastante, mas em números finais, agora até foi uma
uma grata satisfação que a gente teve um crescimento no Porto de Rio Grande, do estado em si, mesmo com toda essa diversidade do clima, né? Então, a gente teve crescimento, a gente conseguiu retomar as operações, mesmo com todo o caos que foi causado, a gente teve problemas de estradas, a gente não tem um aeroporto ainda para a gente poder operar normalmente a logística, tanto no aéreo quanto no marítimo, mas dentro dos desafios, a gente tem trabalhado bastante forte com os clientes para buscar essa melhor opção, dentro do que as possibilidades que o Porto pode oferecer. Vocês querem dar a última dica de planejamento, de barco, armazenagem, distribuição para os nossos ouvintes? Depois de todo esse monte de notícia triste que a gente deu, vamos dar alguma coisa boa para as pessoas? Isso, eu dei notícia boa, eu dei notícia boa. É verdade, é verdade. A Fran também deu uma notícia Ó, eu dei uma boa. notícia boa, não é todo ruim, É. tá? Porque Exato, o nosso exato. Porto de Rio Grande, coitadinho, ele é o patinho feio da história. Mas uma coisa interessante que eu vejo que, assim, em todas as falas, a gente menciona muito a questão do planejamento e do direcionamento da Plus Cargo de estar próximo dos seus parceiros, dos seus clientes, dos seus fornecedores, buscando alternativas. Eu acho que momentos como esse, eles impactam diretamente em diferenciar as empresas, e na escolha do seu provedor logístico. Quem é que está próximo de você? Quem está pensando realmente fora da caixa? Tirando o clichê, né? Quem está pensando realmente? Quem está buscando alternativas? Porque a situação é uma situação generalizada, não é uma situação apenas, por exemplo, de um porto específico, de um estado específico. É uma situação, como eu comentei na primeira pergunta, mundial, né? Está acontecendo por todos os lados. Dou um exemplo agora, maio, junho, o Porto de Singapura chegou a ter 500 mil contêineres parados no Porto de Singapura, no maior congestionamento dos últimos tempos, né? Então, de fato, o que a Plus Cargo investe, o que a gente investe aqui é estar próximo, é achar alternativas dentro de uma situação específica, né? Então, por exemplo, como eu falei, Franciele falou, Paula falou, Carla falou, a gente fala muito de planejamento. E como é que um cliente consegue fazer um planejamento adequado sem informação adequada do especialista no assunto? Então, a nossa função é estar o tempo inteiro buscando informações, atualizando informações e dividindo com o nosso cliente para que esse cliente possa tomar a melhor decisão. Em situações extremas, por exemplo, uma mercadoria que chegou aqui, simplesmente não tem janela em depot para entregar o contêiner vazio. Por exemplo, essa carga já está nacionalizada. Uma das alternativas que a Plus Cargo tem, em parceria com alguns armazéns em nível Brasil, é justamente a questão da logística integrada com o armazém geral. Então, a remoção do container já nacionalizado do porto ou do aeroporto para o armazém geral, a desconsolidação, a desova desse container. Com isso, a gente já mata armazenagem no porto, que é mais cara, a gente mata demurrage, que é um custo, que é um taxímetro, um custo que cresce exponencialmente com a carga parada, reduz e traz para o cliente, a partir daquele momento, previsibilidade de custos. Digamos, ele traz uma mercadoria, deixa no armazém geral, carga desovada, ele já sabe que ele vai pagar a mesma tarifa de armazenagem por o período que for negociado. Seja esse período de 15, de 20, de 30 dias, ele tem uma linha ali de custo. E entra também o nosso trabalho em parceria com a transportadora do cliente, ou mesmo com a transportadora dos nossos armazéns, de buscar a janela e então conseguir efetuar a entrega da mercadoria, por exemplo, no cliente final. Eu até divido com vocês um exemplo aqui de um parceiro, cliente nosso, que estava com um problema porque ele esse cliente fornece mercadorias para o Mercado Livre. Um exemplo bem, bem bacana de dar. E o Mercado Livre recebe carga do Brasil todo. E a principal dor deste cliente especificamente era de que ele tinha dificuldade de conseguir janelas para entrega. Então, com a mercadoria no porto, às vezes ele não conseguia a janela de entrega e a armazenagem ia subindo de forma exponencial e não conseguia controlar. A operação que nós montamos para ele e funcionou foi, a gente desovou os containers, nacionalizou a carga, transferiu para o armazém aqui na Anhanguera, próximo na entrada de São Paulo, e foi monitorando junto ao armazém a janela. Quando dava a janela, o caminhão encostava, carregava e entregava dentro da janela do cliente, porque estava próximo geograficamente.
Então, esse é um exemplo entre muitos que a gente pode ocasionar e tentar proporcionar aos nossos parceiros. Mas o mais importante de tudo é estarmos abertos à conversação, estarmos abertos a ouvir. E aqui o nosso time de especialista está pronto para fazer esses desenhos e achar a melhor solução ali que vá ajudar o cliente final. Oferecer a logística de verdade, né? Oferecer a solução, né, logística, não só vender o frete daqui para lá, né? Oferecer realmente o que importa nesse momento, né? Nesse momento de que os terminais estão todos lotados, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? O Cássio detonou agora, né? Deixou Né, nada pra Cássio? gente comentar. Não? Não? Obrigada, Cássio. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas ok, tipo, passei a ideia. Acho que vocês conseguiram trazer uma visão geral, foi ótimo para todo mundo se planejar, né? Para que os clientes possam se planejar da melhor forma possível, que todas as operações, cada uma são diferentes da outra, né? Então, nesse momento, eu acho que trazer uma carga para ficar em estoque não é a melhor solução, né? Nesse quadro que a gente está vendo de tão estável, né? De espaço e tal. Mas, bem, se os nossos clientes tiverem alguma dúvida, já sabem onde buscar vocês, né? Em qual filial cada um fica. Sintam-se à vontade de procurar os nossos gerentes de filial, alguns dos nossos especialistas. Eu quero agradecer ao tempo de vocês mais uma vez para enriquecer o nosso videocast da Pluscargo. A gente agradece o convite novamente. Se chamar, a gente volta. Agradeço o convite, ficamos à disposição dos nossos clientes para qualquer dúvida, para a gente trocar informação, a gente estudar e encontrar a melhor forma de trazer as importações com menor custo, com a melhor inteligência também no processo, né? Para a gente ter sempre uma solução eficaz para todo mundo. E lembrando que a Fran é daquele caminhãozinho que vem de Montevidéu até os Três Reais do Rio Grande do Sul. Então, se quiserem saber mais desse serviço que é muito importante para a Pluscargo, além de ser único, né? Somos a única empresa que oferecemos esse serviço. A Fran é a pessoa. Estou aqui à disposição. Lembrando que a Pluscargo está com você aonde você precisar. Siga-nos no LinkedIn, no YouTube, Spotify, Instagram. Estamos sempre tentando trazer o melhor conteúdo. E se vocês tiverem ideias, sugestões, conta pra gente que a gente providencia. Obrigada, até a próxima.